Olá pessoal, tudo bem? A avaliação presencial de matemática está se aproximando e vamos fazer uma pequena revisão através da resolução de alguns exercícios. Exercício 1. Um automóvel percorreu 400 km em 5 horas. Qual foi a sua velocidade média? Esse aqui é um exercício sobre razão. O que é a velocidade média? É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então essa velocidade média vai ser 400 km, que foi a distância percorrida, dividido pelo tempo gasto. Então nós vamos ter aí, que foi 8 horas. Então nós vamos ter aí 50 km por hora. Exercício 2. A distância entre duas cidades A e B é 400 km. Em um mapa, essa distância está representada por 10 centímetros. Qual foi a escala utilizada nesse mapa? Este aqui também é um problema de razão. E a gente quer saber a escala. Então, o que é a escala? Escala é o comprimento no desenho sobre o comprimento real. Então, neste caso, primeiro eu coloco o comprimento no desenho, que é de 10 centímetros, e depois o comprimento real, que é de 200 quilômetros. Aqui ainda há um problema, porque as unidades estão diferentes. O que a gente tem que fazer então? Igualar as unidades, porque ambas são unidades de medida de comprimento. Então, eu vou transformar 200 km para centímetros. Aí lembrando que de quilômetro para centímetros, nós temos 5 casas para percorrer. Então, basta que a gente acrescente 5 zeros. Então, nós vamos ter aí 10 centímetros, que é o comprimento do desenho, sobre 20 milhões de centímetros, que é o comprimento real. Tá? Neste caso, as unidades estão iguais, então nós vamos cancelar as unidades e fazer a simplificação aqui, ó. Numerador aqui por 10, então fica 1. Aqui por 10, então aqui também vai ficar 2 milhões. Tá? Então nós temos a escala de 1 para 2 milhões. Exercício 3. Um outro problema sobre razão. Calcular a densidade de um corpo de massa 100 kg e volume 2 metros cúbicos. Então, o que é a densidade? É a razão entre a massa e o volume. Tá certo? Então, nós vamos aqui dividir 100 por 2, dá 50. E as unidades quilograma e metro cúbico, elas permanecerão. Então, qual é a densidade desse corpo? 50 kg por metro cúbicos. Exemplo 4. A população de um estado X é 5 milhões de habitantes. Determine a densidade populacional desse estado, sabendo que sua área é de 2 milhões de quilômetros quadrados. Aqui mais um problema sobre razão. Tá? Densidade. Então, neste caso, a densidade populacional vai ser o número de habitantes pela área ocupada por eles. Né? Então, 5 milhões de habitantes sobre 2 milhões de quilômetros quadrados. Aí eu vou dividir 5 milhões por 2 milhões, dá 2,5. Então, permanecem habitantes por quilômetros quadrados. Então, nós vamos ter aqui uma densidade de 2,5 habitantes por quilômetros quadrados. O exemplo 5 aqui é um exemplo sobre proporção. Como é que a gente calcula um termo desconhecido em uma proporção? Nós temos aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, nós queremos calcular o valor de x nessa proporção aqui, ó, 6/5 igual a 18 sobre x. Então, nós vamos multiplicar 6 por x, que é 6x, e 5 vezes 18. Então, nós temos aqui 6x igual a 90. O 6 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o x vai ser igual a 90 dividido por 6. Então, o valor de x nesta proporção é 15. Exemplo 2, 3 sobre x, ou seja, 3 está para x, assim como 12 está para 8. Então, como a gente pode colocar tanto o primeiro produto dos meios quanto o produto dos extremos, então nós vamos colocar primeiro aquele que tem o x. Então, nós vamos colocar primeiro 12x igual a 3 vezes 8. Então, 12x vai ser igual a 3 vezes 8, que é 24. Então, o x vai ser igual a 24 e o 12 que estava multiplicando o x, ele passa para dividir o 24. Né? Então, nós temos o valor de x igual a 2. Exemplo 6. Se 6 kg de carne custa R$ 48,00, qual o valor de 15 kg desse produto? Solução.
Quantidade de carne eu coloco nessa primeira coluna e o valor eu coloco aqui na segunda coluna. Então 6 kg custa 48, então 15 kg custa X, nós não sabemos. Essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, porque quando você aumenta a quantidade de carne, o valor aumenta na mesma proporção. Então nós vamos formar uma proporção do jeito que elas se apresentam aqui, ó. 48 está para X, assim como 6 está para 15. Então a resolução aqui é simples, 6 vezes X igual a 48 vezes 15. 6x igual a 720, então o valor de x é 720 dividido por 6, que é x igual a 120. Então a resposta, R$120. Exemplo 7. Um veículo viajando a 60 km por hora fez uma viagem de 10 horas. Em quanto tempo faria a mesma viagem viajando a 100 km por hora? Solução. Aqui na primeira coluna nós vamos colocar a velocidade em km por hora. E aqui na segunda coluna nós vamos colocar o tempo em horas. Então, a 60 km por hora ele gastou 10 horas. A 100 km por hora ele vai gastar X. Então, essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Porque se você dobrar a velocidade, o tempo vai cair pela metade e assim por diante. Então, como é que nós vamos formar essa proporção? Nós vamos colocar aqui 10 está para X e a segunda razão nós vamos inverter, ó. Vamos colocar 100 está para 60. Então vai ficar 100x igual a 10 vezes 60. Então 100x igual a 600. O x vai ser 600 por 100, que é 6. Né? Então a resposta. Exemplo 8. Recebi uma multa no valor de R$180. Mas se eu pagar até o vencimento, terei 20% de desconto. Qual é o valor da multa se ela for paga antes do vencimento? Nós temos aqui um problema de porcentagem. Né? Então nós podemos fazer isso utilizando regra de 3 ou podemos fazer de outras formas. Primeiramente vamos ver aqui como é que a gente faz esse exercício utilizando regra de 3. Então a primeira coisa, nós vamos colocar aqui, ó, taxa, ó, taxa percentual, coloco o símbolo aqui, e o valor em reais, né, o valor da multa. Então 100% do valor da multa é quanto? 180. Tá? Se você vai ter um desconto de 20%, aí eu posso calcular só 20%. Ou seja, 20% corresponde a quanto? X, é isso que a gente está querendo saber. Certo? Então, o que acontece quando você diminui a taxa? Você vai diminuir o valor. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Você diminui proporcionalmente, claro. Aí nós vamos ter essa proporção aqui, ó, 180 está para X, assim como 100 está para 20. E a resolução, né, a gente já fez várias aí, então é 100 vezes X igual a 180 vezes 20. Então 100x igual a 3.600, então o valor de X, 3.600 dividido por 100, né, cancela aqui esses dois zeros aqui, então nós ficamos apenas com 36. Então esse 36 que nós calculamos, é o desconto. Então nós vamos ter um desconto de R$36. Então quanto é que eu vou pagar? Eu vou subtrair aqui, ó, 180 menos 36, que o resultado vai dar 144. Outra solução para o problema é a seguinte, ó, se eu vou ter um desconto de 100%, de 20%, então eu só vou pagar 80% do valor da multa. Então basta eu calcular aqui, ó, 80% de 180, que é igual, 80% é a mesma coisa de 80 sobre 100, aí vezes 180. Nesse caso eu vou multiplicar 80 vezes 180, que vai dar 14.400, dividido por 100. Cancela esses dois zeros aqui, então a resposta 144. Aqui eu já acho direto a resposta, já acho direto o valor que eu terei que pagar. Exercício 9. Calcule o perímetro e a área de um quadrado de lado 20 metros. Então, solução. Então aqui eu tenho um quadrado aqui, ó, de 20 metros de lado. O que é perímetro? É a soma dos lados, ou seja, eu vou somar os quatro lados, ó, 20 mais 20 mais 20 mais 20 metros, né? Então isso aqui eu vou ter quanto? 80 metros, aqui é o perímetro, 80 metros. O perímetro é a soma dos lados, tá? O que é a área? É só você multiplicar as duas dimensões, o comprimento e a largura. Como eles são iguais, né? 20 metros vezes 20 metros, que eu vou ter 400 metros quadrados. Exercício 10. Calcule o perímetro e a área de um retângulo de comprimento igual a 20 metros e largura igual a 10 metros.
Então, quem é o perímetro? É a soma dos lados. Então, eu tenho 20 metros mais 20 metros, 10 metros mais 10 metros. Então, o perímetro aqui é de 60 metros. Quem é a área? 20 metros vezes 10 metros. Multiplica o comprimento vezes a largura. Então, 20 vezes 10 dá 200. E metro vezes metro dá metro quadrado. Então, nós temos aí que a área é de 200 metros quadrados. Exemplo 11. Calcule o perímetro e a área de um círculo de raio de medida 3 centímetros. Considere π igual a 3,14. Então, aqui o perímetro. O perímetro é uma fórmula. Para você calcular o perímetro, você tem que conhecer essa fórmula. A fórmula é 2πr. Então, o valor de π você só vai substituir, que é 3,14, é uma aproximação com duas casas decimais. E o raio, no caso aqui, é 3 centímetros. Então, você vai ter 2 vezes 3,14 vezes 3 centímetros. E multiplicando isso aqui, vai dar 18,84 centímetros. E a área também é uma fórmula, πr ao quadrado, tem que conhecer a fórmula. Então, o π é 3,14, sempre nós vamos pedir essa aproximação. E o raio 3 metros, então 3,14 vezes 3 metros ao quadrado. Fazendo as contas aí, nós vamos ter 9 vezes 3,4, né? Vai dar 28,6, 28,26, isso aí é em centímetros quadrados. Exercício 12. Calcule a área total e o volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões 4 metros, 5 metros, 6 metros. O paralelepípedo retângulo é um objeto que tem um formato assim de um tijolo comum. Então, lembre que um objeto com essa forma aqui, ó, ele tem 6 faces. Então, neste caso, o comprimento é 4 metros, largura 5 metros, altura 6 metros. Então, nós vamos ter duas faces, 4 por 5, baixa de cima, né? Nós vamos ter duas faces, 4 por 6, e nós vamos ter duas faces, 5 por 6. Então, nós vamos ter duas vezes, entre parênteses, 4 vezes 5, mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 6, metros quadrados. Né? Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos ter que isso aqui vai dar 148 metros quadrados. E o volume é simples de calcular, basta você multiplicar as 3 dimensões, ou seja, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nós vamos ter 4 vezes 5 vezes 6, aí a unidade que é metro cúbico. Então, nós vamos ter isso aqui igual a 120 metros cúbicos. Exemplo 13. Calcula a área total e o volume de um cilindro circular reto de raio igual a 10 centímetros e altura 20 centímetros. Solução. A área total de um cilindro é 2 vezes a área da base, né, que nós temos duas bases, mais a área lateral, que é 2π vezes o raio vezes a altura. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter aqui que a área total vai ser 2πr ao quadrado, então 2π vezes 10 ao quadrado, mais 2π vezes o raio, né, vezes a altura, que é 20, né? Então, nós vamos ter um total aqui de 600π centímetros quadrados. Não esqueça de colocar o π. Nesse caso aqui, nós não estamos substituindo o valor de π. Se fosse para substituir, seria 600 vezes 3,14. Então, o volume é a área da base, que é πr2, né, vezes a altura, que é 20 centímetros. Então, nós vamos ter aqui πr2, então, π vezes 10 ao quadrado, vezes 20 centímetros cúbicos. Aqui a gente já coloca aqui a unidade final, que é centímetros cúbicos. Então, nós vamos ter que isso aqui vai dar 2.000 π centímetros cúbicos. Se fosse para substituir o valor de π, seria 2.000 vezes 3,14. Ok? Então, espero que isso tenha ajudado um pouco vocês e boa prova.